Vamos ver, pode pôr a entrevista do Conselho Tutelar. Hoje o Conselho Tutelar esteve dentro da casa da família Bel para meninas. Vamos ouvir o que eles dizem. Pode pôr no ar, por favor. O Wagner fica na tela aqui comigo. Nós tivemos uma repercussão de mídia, não só da mídia televisiva, mas principalmente nas redes sociais sobre esse caso. O CMDCA, que é o Conselho de Direitos, tomou conhecimento do caso. Nós, inclusive, recebemos alguns pedidos de atuação, de intervenção nesse caso. Mas é importante a gente explicar que o Conselho de Direitos ele não atua diretamente nos casos. Ele cumpre a sua função de controle e a sua função de fiscalização. Então nós nos reunimos remotamente, os conselheiros de direitos, e decidimos que encaminharíamos todo esse material recebido, que estavam enviando para a gente e pedindo informações para o Conselho Tutelar, de uma forma sigilosa, com total preservação das informações. Oficiamos então o Conselho Tutelar, que na realidade já sabia do caso, já tinha tomado conhecimento do caso, e o Conselho Tutelar então passou a atuar, a intervir no caso, e eles vão explicar melhor. O que é muito importante, eu estou falando na perspectiva do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, e é muito importante a gente frisar aqui, primeiro, que não nos cabe nesse momento fazer qualquer juízo de valor. Certo. Né? O nosso objetivo maior é com a proteção da criança e do adolescente. Legal, isso aí. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu vejo que a imprensa tem se mostrado, principalmente vocês, né, tem se mostrado de uma forma muito responsável. Obrigado. Com a imagem das crianças e adolescentes, todas as matérias que eu acompanho têm uma conotação bastante responsável, mas é muito importante a gente reforçar isso. Então o momento é de cautela, é de averiguação. As medidas cabíveis estão sendo tomadas conforme os conselheiros vão explicar para vocês, mas a gente tem que ter a preocupação com a preservação da imagem. Legal. Senão a gente revitimiza a pessoa, né? Senão a gente expõe esta família, esta adolescente, e não é o nosso objetivo. Então, o momento é de averiguação. Por isso, a gente encaminhou para o órgão de defesa, para o órgão responsável pela garantia de direitos da criança e o adolescente. E aí eles vão explicar para vocês todo o desenrolar daqui para frente. O CMDCA estará acompanhando cada etapa, né, desse caso. Bom saber como disso. a gente acompanha todos os casos que envolvam políticas públicas para crianças e adolescentes. A gente não se envolve diretamente com o caso, mas a gente acompanha a efetividade dessas políticas públicas. Bom, ontem nós recebemos essa denúncia, né, passada pelo CMDCA, mas cabe aqui ressaltar que recebeu uma denúncia de violência psicossocial, né, psicológica. Em momento nenhum recebemos uma denúncia de maus tratos físicos, mas como é o Conselho Tutelar garante direitos, né, trabalhando na garantia de direitos, nós abrangemos todas as áreas e verificamos todo o caso. É importante passar, né, para vocês, dá para dar um ganho, Galdinho? Que o Conselho Tutelar, né, junto com a rede de proteção da nossa cidade, nós temos hoje aqui em Maricá uma rede de proteção muito atuante, né, que nos dá o respaldo e ao qual nós recorremos nesses casos. Nós estamos atuando. Não existe relatório fechado ainda, não existe esse relatório, até porque o caso é novo, né, é um suposto crime, né, internet precisa de uma delegacia especializada. Agora, infelizmente, vê se podia cortar um pouquinho, né, a grama daqui a pouco, gente. Poxa, ninguém está conseguindo ouvir essa... Estão cortando... Coloca um pouquinho para frente a entrevista do presidente do Conselho Tutelar. Infelizmente, o áudio está muito prejudicado com quem está cortando grama. Bom, vocês viram o rapaz falando já, né, elogiando o trabalho do pessoal da internet, né, que tem mesmo que zelar pela integridade das crianças, que não é hora de fazer juízo de valor, concordo com ele, é hora de assegurar a garantia da criança e botar nas mãos dos especialistas para investigar. Melhor aí depois do... Ah, ok, vamos lá. Tem uma visita
visita, né, na residência da adolescente. E hoje, depois que continuou, né, tendo aí esse burburinho de que o caso tinha sido encerrado e de que não houve constatação, nós percebemos a necessidade de retornar ao domicílio. É importante salientar que a família foi muito receptiva ao conselho tutelar, não houve obstrução, porque isso é até um crime, né? Então convidou para que a gente entrasse, nós conversamos previamente, nós fizemos um relatório com algumas dúvidas, por se tratar de um crime não muito corriqueiro, né, que é algo virtual, então a gente pontuou elementos importantes para que a gente pudesse fundamentar a nossa perspectiva, a nossa análise, para informar ao Ministério Público. Então, todas as nossas dúvidas foram sanadas pelos pais, todo o questionamento foi respondido, a família está fragilizada e autorizou que a gente passasse essa informação. A menina, a adolescente Bel, está bem, conversou com a gente, teve esse primeiro contato com o órgão garantidor de direito, foi passado, eu queria ressaltar aqui, em algum momento a imprensa passou que a polícia estava lá. Esse órgão não tem poder de polícia. Para um pouquinho, por favor. Só um instantinho, já deixa eu fazer o esclarecimento, né? Essa notícia vazou ontem à noite na internet e eu coloquei uma foto da porta da casa falando que um vizinho estava afirmando, e realmente essa foto ele me mandou, dizendo que era polícia e conselho tutelar. Ele deve ter se confundido com a viatura, por isso que eu perguntei se alguém reconhecia aquela casa, não afirmei que havia polícia, mas só de você aventar a possibilidade, as pessoas, muitas tiveram a certeza que era a polícia. Então, deixando bem claro, não era a Polícia Civil, era o conselho tutelar que tem, por lei, direito de entrar na casa para fazer a avaliação. Vamos seguir para ver o que ela encontrou dentro da casa, por favor. Nós temos a função de zelar. Então, assim, foi um desafio a gente passar isso para a família, que a gente estava ali não para passar a mão na cabeça e nem para puni-los. Nós estamos ali para garantir o direito da adolescente, bem como da sua irmã menor, e dar o auxílio, o apoio necessário para a família. Então, assim, como que a gente pode fechar para vocês? Foi feito um novo serviço de campo, que foi hoje pela manhã, alguns de vocês até presenciaram a nossa ida lá. A recepção foi muito boa, a família se colocou à disposição do conselho e acredito eu que da justiça, num segundo momento. E nós vamos fechar, nós estamos no momento de fechar esse relatório, baseado na análise dos 5 conselheiros, que um não está aqui no momento, que é o nosso colegiado, com o auxílio do CMDCA, que está à nossa disposição, bem como toda a rede de proteção. Então, assim, novos elementos vão surgindo, mas se isso vai ser passado à imprensa, a gente não pode dizer, porque a gente não pode cometer o mesmo suposto erro da família, que é expor e revitimizar essa criança. Eu quero que os senhores entendam isso, que se a gente está nesse momento entendendo que a família supostamente expôs, colocou a criança numa situação vexatória, de violência psicológica, nós, como garantidores de direito, vocês como a responsabilidade que tem de levar informação, é importante que a gente o faça com a primordialidade de preservar a Isabelle, a irmã Nina e toda a família. Vale ressaltar que a gente trabalha sobre denúncia. Então, a denúncia foi formalizada pra gente ontem. Então, o CMDCA não efetivou uma denúncia ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar já tinha recebido anteriormente uma denúncia. O CMDCA noticiou isso ao Conselho Tutelar e pediu providências e averiguação. Por quê, gente? É muito importante também explicar isso. A notificação compulsória, tá, de possível violação de direito ou de possível violência contra criança e adolescente, ela é obrigação de todo cidadão, né? Isso o próprio ECA já sinaliza para isso. Então, quando qualquer um de nós suspeita de uma violação de direitos ou de uma violência contra criança ou adolescente, nós temos a obrigação de notificar aos órgãos de garantia, né, aos órgãos de proteção. Então, o CMDCA, sendo parte dessa rede, desse sistema de garantia de direitos, ele cumpriu o seu papel. Recebeu as notícias, né, recebeu as postagens e fez oficialmente essa notícia ao Conselho Tutelar.
pedindo então que o Conselho Tutelar fizesse essa averiguação. Agora eu queria fazer um apelo a você que está aí do outro lado, né? E a imprensa, eu nem preciso, porque eu tenho visto a responsabilidade com que vocês tratam os casos, mas as pessoas, né? Parou, só segura um minutinho, que eu preciso mandar um recado para o pai. Como é o nome desse senhor que está falando? Fala no meu ouvido, por favor. Doutor Alan Christian, é isso? Alan Christian? Ele é Alan Christian, ele é presidente do Conselho... Não, não é presidente do Conselho Tutelar. Presidente do Conselho de Direito e Adolescente de Maricá. Portanto, o seu Maurício, né, que o senhor mandou essa carta ameaçadora de processo, eu nem perderia tempo. Olha, próprio presidente do Conselho Tutelar dizendo que a nossa cobertura é responsável, é legítima. Então, nem perde tempo, tá bom? Nem perde tempo. Gasta o seu tempinho fazendo vídeo sem a sua filha vomitar. Pode seguir, por favor. Guardem, né, que não reproduzam fake news, que tenham cautela ao repassar informações. Porque são vidas, né? Nós estamos tratando de vidas e de sujeitos em desenvolvimento. Crianças e adolescentes são sujeitos em desenvolvimento. Então a gente tem que ter muita responsabilidade ao divulgar informações sem precisão. Tá certo? Então eu peço a você que está aí do outro lado, que aguarde as informações, como estamos fazendo aqui com transparência, né, uma coletiva de imprensa, trazendo informações reais, responsáveis de atuação dos órgãos. Tá? Então vamos ter esse cuidado, essa cautela ao repassar informações e ao jogar lenha na fogueira. O ECA prevê que a atuação dos órgãos de proteção e garantia de direitos também atenda a família. E eu acho que o Conselho pode até explicar como é feito também esse atendimento à família. Mas com certeza esse suporte está previsto e tem que ser dado também, não é isso? Sim. Estivemos hoje pela manhã, como a conselheira Tatiana falou, com a família, oferecendo esse serviço da rede, né? Nós oferecemos todo o apoio, porque nós temos aqui os órgãos que trabalham diretamente também junto ao Conselho Tutelar, com a garantia e com o direito violado dessas crianças e também com a família. A família, nós temos aí os acompanhamentos psicológicos do município, o nosso município oferece isso, né, para a família, mas cabe à família, né, se ela vai aderir ou não, né, se a família ela quer aderir. A criança também, futuramente, quando um fechamento de relatório ainda, né, que nós não fechamos o caso, ela pode ser encaminhada também para essa rede, né, e os demais órgãos de proteção. Então, assim, essa pergunta, quanto à família está fragilizada, totalmente fragilizada. A gente também. A família está com medo de sair da sua casa. A gente até também. mesmo pela repercussão nacional, né? Você falou aqui no estado vizinho, São Paulo, não é só no estado vizinho, São Paulo, né? A primeira denúncia, ela chegou do Rio Grande do Sul, né? A primeira denúncia aqui no Conselho. E devido a isso veio mais ligações e ligações. Só um minutinho, por favor. Seu conselheiro tutelar, tá todo mundo muito fragilizado, não é só a família. Ninguém ia ficar perdendo tempo, gastando energia, né, buscando formas de mostrar para a justiça que pode estar algo errado acontecendo. A gente está fragilizado, de verdade. Essas milhões de pessoas que estão agora tweetando na internet, no Instagram, no WhatsApp do Cidade Alerta, no meu Instagram, no meu Facebook, são pessoas que estão fragilizadas. E são famílias brasileiras que todos os dias têm medo, assim como essa família está de sair de casa, tem medo de sair de casa porque você tem criança que é violentada no meio da rua, você tem mulheres que são violentadas no meio da rua. Agora, a sorte é que estamos falando de uma família que está trancada em casa e que vocês têm poder para entrar na casa dessa família. Não quer dizer que o Conselho Tutelar, falando que foi bem recebido por essa família e viu boas condições na menina, que os vídeos não serão investigados. Portanto, a história está só começando. Pode seguir, por gentileza. Pode falar, seu conselheiro. Travou? E chegaram mais denúncias também, porra. Então a família também, ela querendo aderir,
o município vai oferecer todo um acompanhamento psicológico. A criança realmente estava fragilizada? Não, a criança está lúcida, a criança está 13 anos, né? Desculpa, a adolescente, então completamente conectada, ela está submersa em toda nessa avalanche de informação. O que parece a nós é que ela também quer entender, né? Então, assim, isso já não vai caber a gente. Se a família, de fato, é autora dessas violências, isso vai caber ao órgão de justiça. Então, assim, aparentemente o contato foi bom, a menina tá bem, tá saudável, só que a gente sabe que a gente não trabalha com o que a gente vê, né? A gente tem toda aí, vai ter que ter uma análise psicológica, uma escuta qualificada, então a gente não se muniu dessa escuta para revitimizar. Nós vamos pegar, como eu disse anteriormente, pontos que delimitam aí, por exemplo, quando começou esses vídeos, porque nós não conseguimos ter acesso a todos os vídeos, né? E a gente também não pode se alimentar para fazer um juízo do caso do que a mídia coloca. Então a gente precisou ouvir dos pais que são responsáveis pela criação da menina. Então, assim, mais perguntas é algo muito delicado, porque a mãe é vítima? A mãe é autora? A gente não sabe e não cabe a gente julgar. Então, assim, o que eu posso dizer é que a família aparentemente está abalada, claro, e a menina aparentemente está bem. É isso que já acalma a gente nesse primeiro momento. Nós temos dois instrumentos legais, inclusive determinados em leis complementares, que é a escuta especializada e o depoimento especial. O depoimento especial no âmbito da justiça, quando o caso chega à justiça, a autoridade do sistema de justiça pode requisitar que algum profissional qualificado faça, colha esse depoimento especial. No âmbito da rede de assistência à criança e adolescente, de atendimento à criança e adolescente, nós temos a escuta especializada. Também é feita por profissionais especializados num ambiente, né, criterioso para que essa criança ou esse adolescente sintam-se ali confortáveis em transmitir ali as suas impressões, as suas colocações psicológicas, emocionais sobre a situação. Então, isso tudo, com certeza, será requisitado pelos conselheiros tutelares e, chegando o caso à justiça, né, que são etapas que poderão vir ainda, né, também a justiça poderá requisitar esse tipo de atendimento especializado. Mas é um conjunto de coisas, né? Por isso que é muito importante a gente não se ater a um julgamento de mérito no momento, né? Porque existem todos os passos. Nós temos a rede de assistência social do município, o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, que atende casos de violação de direitos, né? Nós temos as equipes técnicas dos conselhos tutelares, nós temos outros órgãos da rede que prestam atendimento especializado à criança e adolescente. Então você precisa juntar muitos elementos para você não cair na falha, né, de um julgamento ou de um posicionamento precoce. É um caso complexo, né? E eu acho que toda essa situação de pandemia acaba facilitando a divulgação das mensagens e de todas as informações pelos meios remotos. É igual um rachilho de pólvora, né? Que você acende e aquilo vai passando. A gente tem que aprender a lidar com essas mídias, hoje é uma realidade, mas a gente tem que ter a cautela também de não ser propagador daquilo que possa trazer danos ou ferir as pessoas, né? A gente tem que trabalhar pode segurar, por favor. Bom, em resumo da história, eu agradeço o Conselho Tutelar que fez o papel dele. O Conselho Tutelar, gente, não vai ver o vídeo e achar que aquilo é maus tratos e tirar a criança de casa. Não é assim que funciona. Eles fazem um relatório, que é sigiloso, porque é menor de idade, vão abrir uma investigação para ver que providência vão pedir para o juiz, para ver se o juiz determina se a família segue normal ou se muda alguma coisa. O que nós estamos aguardando é uma abertura, né, se a polícia de Maricá vai abrir o inquérito. Pelo que eu entendi do Conselho Tutelar, sim, deve abrir o inquérito para investigar, aí sim entra no mérito dos vídeos, né? O Conselho Tutelar entrou lá para ver se a menina está se alimentando, está corada, está saudável, se a menina mostra medo.
Muito embora, né, o conselho tutelar, você tem casas que enganam bem as pessoas. Não estou dizendo que esse é o caso. E também não estou dizendo que é a última visita do conselho tutelar. Quantas e quantas crianças sofrem dentro de casa, o conselho tutelar vai lá, as crianças são preparadas para atuarem na frente dos pais. Pelo depoimento do conselho tutelar, não é esse o caso da Bel. A gente vai amanhã voltar para esse caso e a qualquer momento novas informações. Wagner Montes Filho, boa sorte aí na Record do Rio de Janeiro, tá bom? Amanhã a gente se fala mais. Muito obrigado, Bate. Obrigado pelo carinho. Até amanhã. Seja bem-vindo. Não sei se é a sua estreia em rede nacional, mas parabéns e boa sorte.